cavalo, manga larga, é antes de tudo o cavalo de sela. Então, se ele não tiver inserido entre os cavalos de sela, não tiver a morfologia, não tiver o tipo de cavalo de sela e não se comportar como o cavalo de sela, o andamento tem pouquíssimo valor. Está cheio de raça de carruagem que anda muito semelhante ao que foi descrito aqui, e que, como o cavalo manga larga, o cavalo de carruagem, na sua maioria, também vem do baixador. E anda muito semelhante às coisas que foram descritas. Agora, a diferença é que um tem que ser um cavalo de sela e se comportar como um cavalo de sela. Enquanto o outro, basta o andamento vivo, alegre e conseguir transportar a carruagem convenientemente. Então, eu entendo que na cabeça de todo criador é fundamental que ele tenha, que o cavalo dele tem que ser um cavalo de sela. Eu vou começar sobre esse texto que eu tirei de um livro antigo, que diz que um criador de cavalo, um moço criador de cavalo, e que havia gasto muito dinheiro para comprar cavalos e que não tinha conseguido o sucesso de acordo com o investimento dele. E ele foi procurar no Oriente um mago que pudesse orientá-lo convenientemente. O mago falou: isso é muito fácil, você não procurou o grande fator que está por trás da boa compra. O que é esse fator? Diz que é exatamente a honra e a determinação do criador daquele cavalo que você está comprando. Agora, eu acho muito importante o que é o criador de cavalo. Vamos dizer, você pode ser um vendedor de cavalo, um negociante de cavalo, e vender cavalos muito bons, produzir eventualmente cavalos muito bons. Mas o criador de cavalo, o verdadeiro criador de cavalo, faz da sua criação uma coisa para toda a vida. E ele tem que ser determinado. Então, a primeira coisa que alguém se dispõe a realmente a criar cavalo é ter um protótipo, ter um tipo que ele imagina criar. E não precisa ser nem um grande entendedor. Procura e vê consigo e com os outros qual é o tipo que agrada e que ele quer criar. Aí, levando a sério esse tipo e sendo determinado a perseguir esse tipo, depois de muitos anos e algumas gerações, pode ser que ele consiga um cavalo de valor. Quer dizer, muitos criadores começaram a criar, mas se perderam porque a toda hora foram influenciados pelos ganhadores de exposições e coisas desse tipo. Naturalmente que as exposições são boas, mas mudam os critérios. E se você mudar o seu ponto de vista a cada exposição, você começa a andar em círculos. Então você tem que ser determinado em perseguir aquele ponto de vista que você marcou como fosse ser a sua criação. A experiência mostra que a vida de um homem é muito curta para criar cavalos de projeção, sem que tenha gerações anteriores que tenham trabalhado para ele conseguir fazer isso. A verdade
é que a criação de cavalos é uma coisa para muitos anos de seleção. Aqui eu venho a marcha. A marcha não é jabuticaba, que é coisa exclusiva do Brasil. A marcha existia desde tempos imemoriais e era usada e era apreciada. Na Europa, a jaca, que eu pus aqui até, era o cavalo das senhoras, normalmente arabesco e usado das representações, e que era um cavalo de andamento baixado e era muito valorizado. O cavalo de armas, que eu pus aqui também, que é até uma foto do Cid Campeador, era um cavalo também de andamento baixado. E foi uma época em que foi muito valorizado esse tipo de cavalo, porque o tipo de combate que eles praticavam eram com aquelas lanças enormes, em que os cavaleiros iam em grupo e atingiam o centro da artilharia inimiga e passavam por cima e esmigalhavam os inimigos. Foi uma época muito inferior da utilização do cavalo, mas era um cavalo que foi utilizado, isso na Idade Média, e foi muito usado. E aqui no Brasil, o cavalo manjador foi fundamental, porque aqui nós não tínhamos nem estradas carroçáveis. A família tinha que se deslocar inteira por distâncias enormes a cavalo. Então, e o chefe de família, a mulher, os filhos, as crianças, todo mundo ia a cavalo. Você andar no trote, distâncias enormes, em uma sequência de dias muito grande, esse cavalo machado foi muito valorizado. E através desse cavalo que nós chegamos ao Mangalar. E sobre a marcha, a gente ouve por aí muitos absurdos. Esse foi um dos que eu colecionei. Esse foi... Não é tanto que eu preciso, é que eu tenho que me orientar. Uma coisa que eu ouvi, que o cavalo marchador é aquele que deve galopar com as pernas e trotar com a mão. Isso é um absurdo total. Na marcha, sempre o cavalo tem, no mínimo, 2 apoios no chão. Então, como é esse tipo de movimento? A semelhança do passo, ele mexe um apoio de cada vez. Então, a marcha em 4 tempos, na realidade. Você mexe a mão direita, depois o pé esquerdo, depois a mão esquerda e depois o pé esquerdo. E faz uma série de tríplice apoios e monopedais. Se o apoio maior em que ele se desloca é na lateral, essa marcha se diz marcha picada. E se o apoio maior é na diagonal, esse apoio é a marcha batida. A hora que você leva a marcha batida ao limite do trote, que fica qualquer coisa além já é o trote, é a marcha trotada, e é o que nós temos no cavalo Mangalar. E isso foi, sem dúvida, a grande melhoria que foi feito pelos criadores de Manga Larga nessa transição do cavalo da marcha batida para o cavalo de marcha trotada. E foi exatamente com a função. Quer dizer,
ninguém estava querendo descobrir uma marcha trotada. Não foi isso que aconteceu. Eles queriam era um cavalo que fosse eficiente nas caçadas, fosse eficiente para pular os córregos, fosse eficiente para correr no cerrado. E, naturalmente, esse cavalo que foi eficiente para fazer isso, que foi selecionado para fazer isso, naturalmente veio a marcha trotada, que é o que nós temos hoje. O outro item que eu acho interessante é a comodidade. Eu vejo muito jurado interpretando a comodidade como a maciez, o não atrito com o solo. Isso aí é para o equitador de fim de semana e o equitador de estação de água. O verdadeiro cavaleiro gosta da marcha, o cavalo bem engajado, o cavalo leve de boca, o cavalo ágil, o cavalo de passo leve e firme, o cavalo que caminha como um gato. Eu vejo hoje alguns cavalos andando, que você escuta a batida do pé dele no chão firme. Isso é muito mais típico do cavalo de carruagem do que do cavalo de sela. O cavalo de carruagem tem que pisar duro no chão, porque depois ele joga o peso do corpo sobre a palheira. O cavalo de sela não. Ele pisa como um gato, ele pisa leve, porque se ele precisar fazer uma mudança, se ele precisar tomar uma outra atitude, porque surgiu um obstáculo, ele tem facilidade em fazer isso. O cavalo que pisa duro não tem condição de sair do chão com rapidez para fugir de algum obstáculo. Então, existe uma diferença bastante grande entre esse cavalo que pisa como cavalo de carruagem e que pode, não quer dizer que é feio, é bonito, as carruagens são lindas. Os trabalhos com carruagem são formidáveis, mas é espetacular para a carruagem. Para o cavalo de sela, ele vai perder muito das qualidades do galope, do arranque, da saída de primeiro. Isso, aliás, é a crítica que eu faço a essa prova de marcha. A prova de marcha, o cavalo não precisa mostrar habilidade nenhuma para romper do galope, para mudar de atitude, nem nada. Até pelo contrário. A gente pega um potro aqui, tira um potro novo da cocheira, faz ele andar completamente preso, parece um robô. Quando na realidade o potro de sela tem sangue quente. Se ele saiu de um recinto fechado e entrou numa pista cheia de gente, ele tem que pular, escoiciar, trotar, porque trotar é uma atitude de altivez. Esse trote do cavalo, do potro puxado, é uma atitude de altivez, de se mostrar acima dos outros, de querer se impor aos outros. Aqui, se o cavalo fizer isso, levantar uma cauda, eu já dizia, esse é atípico e manda para a cocheira. Não é isso. O pneumático, o cavalo sem espírito, sem sangue, é que entra obedientemente num passinho confortado e aí todo mundo avalia que ótimo. Isso aí é um absurdo, sob o ponto de vista do hipólogo, isso é uma coisa sem cabimento. E outra coisa que tem que se observar é a leveza de boca. Hoje ninguém preocupa com o cavalo, o cavaleiro se sente confortável quando o cavalo é leve de boca.
como dizem os argentinos, jogador de bola, tiene boca, tiene pata, não é plata que ele paga. O cavalo que não tem boca não é cavalo de serra. O cavaleiro é um cavalo sempre disposto a tomar outras atitudes, e a grande diferença de um cavalo de sela para um cavalo de concurso é exatamente isso. O cavalo de sela é intuitivo e você tem que dar condição para ele ser intuitivo. Se você submete ele à sua vontade, que ele não pode reagir a nada, ele não se comporta como um cavalo de sela. Agora, quando nós chegamos da baixa picada e marcha batida para o cavalo de marcha trotada, o marchador legítimo, geralmente ele não tem energia para trotar. Você pode até na perna, na equitação, fazer ele trotar. Você faz ele se engajar e toca na perna, ele trota. Só que ele não tem resistência para trotar. Ele tem um problema mental, que é a sequência das patas, e ele tem um problema físico, que é a musculatura mais fraca. E ele baixa porque ele não tem força para trotar. Essa que é a realidade. Agora, o nosso cavalo veio do marchador e tem que mostrar de onde veio. Porque se for trote puro, existe uma grande quantidade de raças formidáveis de trotar, e aí que nós vamos fazer lá. É só uma a mais. Agora, essa característica de praticamente não ter o tempo de ascensão, de cobrir o rastro, de agir como um cavalo de sela, mas ao mesmo tempo ser macio, isso é exatamente a característica que nós temos que usando um áudio? E agora, como o cavalo nosso tem esse quê do marchador, você, numa prova, numa exposição, você tem que exigir aquela marcha trotada típica, perfeita. Mas na sua criação, se você tiver só um cavalo de marcha trotada, você vai caminhar para o trotador, não tenha dúvida. Você vai acabar eliminando todos aqueles aspectos genéticos que dão a marcha trotada. A marcha é um caráter genético quantitativo, que é um conjunto de genes que leva àquilo. Se nós formos eliminando totalmente aqueles genes que dão a marcha, nós vamos acabar com o cavalo de trote. Eu pus aqui umas fotografias de cavalo de sela, de raças importantes. Essa é uma raça, talvez a considerada a mais bonita do mundo, que é o Acautecan. E eu trouxe para vocês observarem um aspecto morfológico que eu acho fundamental. O que define morfologicamente, em vista de perfil, o cavalo de sela, do cavalo de tiro ligeiro e de cavalo de tiro pesado, é vocês observarem aqui na altura do cavalo, vocês pegam a mediana da altura e medem essa luz do chão até o externo. Se ela for maior do que a metade, visivelmente maior que a metade, ele é um cavalo de sela. Se ele for na metade,
ele é um cavalo de tração ligeira. E se for abaixo da metade, ou seja, perna curta, ele é um cavalo de tração pesada. Porque exatamente o esforço de reação do solo contra o peso do cavalo, e com essa perna curta dá um movimento mais forte que ele pode jogar a carroça. Já o outro precisa ter a perna mais móvel, a facilidade de trocar. E aqui eu pus também duas éguas árabes que vocês podem observar. Essa é a mãe e aquela é a filha. Aquela é a mãe do cavalo árabe mais influente do mundo hoje, que foi o Nazim. E eu gostaria que vocês observassem como é uma égua, esse característico também ela tem, que é bem acima da metade, e como ela é seca, a morfologia é seca, e nós vemos hoje muitos cavalos manga larga totalmente convexos, com a musculatura arredondada. Isso é típico de cavalo de tiro. O cavalo de sela tem a musculatura chata. Vocês podem olhar aqui. E outra coisa é a garupa. Hoje nós vemos uma valorização de uma garupa grande. A garupa comprida é importante, mas aquela garupa coberta aqui, cheia de volumosa, não tem nada a ver com o cavalo de sela. Aquilo também é de um cavalo de tração. Pode ser até bonito, pode ser até muito apreciável, mas como cavalo de sela é ineficiente, porque o cavalo de sela ele caminha pela flexão dos ângulos e não pela bascular os membros como um todo, porque o músculo que vem por cima da garupa, que são os grandes dorsais, ele pega na cabeça do fêmur e bascula o fêmur como um todo. Para a carroça isso é ótimo, mas para a sela ele não é tão importante. Ele não pode ter anca de vaca, tem que ser coberto, tem que ser dorsais, ser muito bom para ele ser flexível, para ele conseguir se engajar, para ele se manter engajado. Mas para ele caminhar é a flexão dos órgãos, dos ossos que ele consegue. Essa fotografia também eu pus, que essa foi a mais importante criadora de cavalo árabe, que foi a Madame Blount. E essa era a égua favorita dela, que era a Casina. Eu peço que vocês observem daí, valorizando os meus, como essa égua parece os nossos cavalos aqui da Boa Esperança, Boa Vista, aqui de Orlândia. E esse outro cavalo, muito importante também, como é que lembra bastante o Faveiro, que pai do Nairobi, de todos esses, tem muito o tipo. Ó, outra coisa, aqui hoje ainda ouvi isso, hoje em dia nós estamos ouvindo a boca pequena, que o cavalo manga larga precisa ser definido alguns tipos, precisa definir até usando uma nomenclatura nova para o cavalo manga larga. Isso, para o meu modo de ver, isso é uma ignorância. O tema cavalo é o tema mais escrito e mais divulgado e que mais existe na literatura no mundo. Tudo que você pensar sobre cavalo, sobre morfologia e sobre o uso do cavalo, já foi escrito. Ninguém precisa inventar nada nem criar nada novo. É só usar o que já foi feito.
nós vimos aqui um trabalho científico muito bem feito, que, vamos dizer, que foi demonstrado aqui, mas nada mais é do que provar o que já se sabe. Vamos dizer, quando eu falo a respeito da marcha, como é que é a sequência da marcha, como é que ela se dá, eu tirei isso de livro de 1700, de 1800. Vamos dizer, já se sabia perfeitamente como é que se realizava a marcha. Não sabia certos detalhes, qual era o tempo disso, qual era o tempo daquilo. Mas os equitadores de alto nível já escreviam isso na perfeição, já descreviam. Marcha picada, marcha batida, tudo isso eles já sabiam. Então, você querer inventar uma nova terminologia, novas tipificações do cavalo Manga-Larga, isso é um absurdo. Ele tem que ser o cavalo de sela o melhor possível, com o exterior de cavalo de sela o melhor possível. Agora, ele vai se distinguir como Manga-Larga pelo andamento, que é exatamente o andamento marchado ao limite do trote. Isso aí diz que, a determinada época, Deus resolveu reformar o cachorro. Ele falou, mas eu tenho que ser democrático. Então resolveu convocar uma constituinte para reformar o cachorro. E fez a comissão temática do rabo, do focinho, outra comissão temática da orelha, e assim foi. Deu um determinado tempo para essa reforma do cachorro, aí os constituintes levaram a proposta de modificação do cachorro. Ele olhou aquilo, falou, pô, mas isso é um absurdo, mas é que vocês reformaram o cachorro, vocês fizeram um bicho que não tem nada a ver com o cachorro. Mas tudo bem, para dizer que eu não sou ditatorial, eu vou estabelecer essa criatura. Aí ele fez o elefante, deu nome para a criatura de elefante. Aí resolveu reformar o cachorro sozinho. Aí ele fez a girafa. Então, na realidade, é que o cavalo de sela chegou o cavalo, a morfologia que ele tem ideal hoje, não foi porque ninguém projetou, porque ninguém fez nada. Ele chegou por 10 mil anos de uso e a escolha dos melhores. E por isso que ele chegou lá. Então, você ficar elucubrando que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Não. A partir da morfologia que ele tem, que ele chegou hoje, você pode chegar a muitas deduções. Mas ele chegou a isso pelo uso. Não foi porque ninguém projetou. Então, é a antiguidade da seleção que tem que valor. E na Manga-Larga é a mesma coisa. Vamos dizer, ele chegou ao cavalo que é pela antiguidade do seu uso. Se você, de repente, começa a fazer, não, eu quero que esse cavalo dobre de peso, eu quero que esse cavalo dobre de altura, você vai perder muita coisa. E tem que lembrar o seguinte, na morfologia ideal do cavalo de sela, não está só as condições físicas ideais dele. Com certeza estão as condições mentais. Esse cavalo, que é a morfologia do cavalo de sela, é porque ele tem a condição mental apropriada para o cavalo de sela. A hora que você começa a querer mudar a morfologia, você muda também aquelas características mentais que são fundamentais para esse cavalo. Então, é fundamental que se respeite a seleção. Então, a modificação da morfologia só se justifica se for para aproximar mais ao cavalo de sela qualificado. Aqui eu estou
dizendo outras características que, a meus ver, são fundamentais. O cavalo de sela tem que ser elástico, tem que ter facilidade de fazer as mudanças. Se vocês observarem bem um cavalo a galope, ele pisa, ele toca primeiro com o pé no chão, depois ele toca com o pé do outro lado e com a mão em diagonal. E, por último, ele faz um monopedal numa mão só. Se ele for em galope mais veloz, ele passa a ter pisar uma vez com cada pata. Mas ele faz a mudança depois do monopedal. Então, quando ele está dando o monopedal, ele no ar, ele troca as patas. A gente fala troca as mãos, mas, na verdade, o cavalo troca as patas. Então, ele tem que ter flexibilidade para virar esse tronco, mudando a ordem das patas, e aí cai com as patas diferentes e faz todas as mudanças. Depois, eu já falei antes, ele tem que ter frente leve, boca leve, pescoço comprido. Porque o cavalo de sela, ele tem que ter facilidade de tornar-se um bípede. O cavalo vira bem quando ele se apoia em um pé e faz o peão sobre esse pé. E ele usa o pescoço para se equilibrar. O pescoço funciona como a vara do equilibrista. Ele gira como um peão sobre aquele pé que está apoiado e, por isso, ele consegue fazer esse movimento sem nenhum esforço maior. Já o cavalo que faz o peão na mão, que não deixa de ter qualidade para as coisas que eles foram feitos, que é o quarto-milha, ele é obrigado a ter um braço muito mais forte, porque ele joga a garupa sobre o peão na mão. Agora, o cavalo de sela verdadeiro não faz isso. O cavalo de sela se apoia sobre o pé. E, nesse pé, ele gira como um peão. O cavalo debruçado ao freio, você não tem controle nenhum sobre ele. Ele pode ter até aprendizado. Então, ele está acostumado, quando você faz isso, ele tem que virar assim. Mas ele não está te obedecendo, ele está fazendo por decorar aquilo. E você consegue grandes coisas. Você consegue pôr o elefante em cima do taburete, você consegue uma porção de coisas. Mas não quer dizer que ele é ágil. Ele treinou fazer aquilo. O urso anda na bola. Mas não é da natureza dele fazer aquilo. Ele faz, porque treinou. Então, agora eu vou falar da parte do equilíbrio do cavalo. Essa figura eu acho que é fundamental, essa vista de perfil para o cavalo de sela. Nós até vimos aqui na aula do professor, exatamente a altura muito semelhante ao comprimento do corpo, extremamente semelhante. E você, dividido no sentido horizontal em 3 partes, a projeção da espádua, a projeção do lombo e dorso e a projeção da garupa tem que ser muito próximos, se não idênticos. E no sentido vertical, você tomando uma linha da virilha do cavalo, outra linha que atravessa no meio da articulação do joelho e que atravessa abaixo do jarrete. E também divide o cavalo em 3 partes iguais. Esse é um cavalo visto de perfil equilibrado. E eu estava aqui ouvindo falar do negócio da marcha mais veloz ou menos veloz. A marcha, como até foi falado aqui,
ela tem uma certa incompatibilidade à medida que você prolonga a passada do pé. Ela vai cobrir a passada na mão, mas se você prolongar mais, ele vai se alcançar, ele vai bater com o pé na mão. Então, um cavalo equilibrado, que tem essas proporções, é contra a natureza dele você obrigar ele a avançar numa velocidade além do possível, porque senão ele vai se alcançar. O cavalo, para conseguir aumentar a velocidade, ele tem que encupridar o corpo. Aí, se você for ver o trotador, o cavalo andador de coisa, é um cavalo comprido. Por quê? Porque ele tem que dar passada comprida. Mas nós aqui, a passada comprida, até certo ponto. Você quer que ele caminhe bem. Mas você não quer que seja uma corrida de trote. Então, num cavalo bem equilibrado, se você obrigar ele a dar uma passada mais comprida do que o corpo dele, ele tem que entortar. Ele tem que fazer em 4 pistas, porque senão ele se alcança. Não tem como não. Pois é. Outra coisa que a gente tem que observar no cavalo equilibrado é exatamente o conjunto espádua e cervelha. O cavalo, os membros anteriores, eles não são articulados com o tronco, eles são soltos, eles são presos por feixes de músculos. E, para que esses feixes de músculo se insiram bem no esqueleto e resistam ao esforço, porque, na verdade, o cavalo de sela, o equilíbrio dele é o equilíbrio cavaleiro. Ele tem um sobrepeso muito grande. Então, para que esses músculos se insiram bem no esqueleto e consigam se segurar, manter aquele cavaleiro bem, é fundamental que exista uma superfície de inserção grande, que, na verdade, o tronco é preso na parte superior pelos músculos trapézio e romboides e na parte inferior pelos músculos peitorais, com o apoio do grande dorsal. Então, se você tiver um cavalo com cervelha, sem cervelha, cervelha não destacada, e além de cervelha prolongada, porque a cervelha prolongada, além de proteger o dorso, ela leva o ponto de apoio do peso do cavaleiro, ela leva esse ponto de apoio no sentido da espada e é exatamente no sentido do membro dianteiro do cavalo ao galope. E quando ele é apoiado na perna, ele leva o corpo do cavaleiro, que está mais atrasado, exatamente o centro de gravidade no ponto de apoio do pé. Então, essa espada deitada, com a cervelha destacada e atrasada, é fundamental, porque outra coisa que aí é físico, o cavalo tem que ser ogival, porque como qualquer estrutura de contenção, se você fizer uma ogiva, você transporta aquele peso exatamente para cima do membro. Então, é muito mais fácil para ele se aguentar, porque o cavalo que você não quer, o que você quer não é só velocidade, não é? Você quer que ele tenha resistência. E para você ter resistência, você tem que aliviar os esforços. Então, isso aí é fundamental.
E outra coisa que a gente tem que observar, aquilo que eu disse para o cavalo ser flexível, ele tem que ter alguns paralelismos. Por exemplo, a espada, o fêmur e as quartelas têm que ser mais ou menos paralelos, da mesma forma que o braço e a bacia também paralela. E aqui a gente vê bem aonde você vai fazer o ponto de apoio do cavaleiro e que vai transmitir esse esforço aqui, porque o cavalo dá uma abraçada, abre o escápulo humeral, ou aqui quando ele apoia a perna, que o centro de apoio fica ali. Se você tiver esse peso deslocado para frente, o peso do cavaleiro vai estar na sobrimão. Então, ele tem uma tendência de capotar. Se você transportar para trás, você vai apoiar sobre o lombo dele, que você vai impedir que ele faça força com esses músculos lombares que são fundamentais. Aqui, eu pus outra coisa que às vezes eu vejo no Mangalaga. Aqui os aprumos dianteiros. Está aqui. Esse é o aprumo correto. Aqui, fechado. E aqui, aberto, demais. O aprumo aberto demais é tão grave como o fechado. Isso é fácil vocês observarem. Se vocês forem cair, puserem a mão fora do corpo, é muito mais difícil de você conseguir se sustentar do que você puser ao longo do seu tronco, porque você tem a ajuda do tronco para se sustentar. Então, se você força esse cavalo a virar a mão, aí ele tem que ter a mão forte, tem que ter aquela musculatura, porque ele faz o peão na mão. Mas o cavalo de sela verdadeiro não precisa disso. Você está pondo um peso a mais, um esforço a mais, abrindo, aumentando o momento de reação do solo contra ele, sem necessidade alguma. E aqui, outra demonstração. O antebraço tem que sair, tanto quanto possível, próximo ao limite do tronco, e não atrasado, que é uma coisa que a gente vê bastante, porque a facilidade dessa abertura do escápulo humeral é fundamental para ele se equilibrar, principalmente ao galope e nas mudanças. Então, eu pus aqui algumas coisas de morfologia que eu noto que são frequentes. Não estou querendo dar uma aula de morfologia, que não é a minha pretensão aqui, não é a coisa para o momento. Mas são coisas que eu vejo com uma certa frequência e gente entendendo que aquele cavalo com super peito, que aquilo que é o bom, não tem nada disso. Ele tem que ser apropriado. Não existe nenhum cavalo que é exigido com mais rigor do que o cavalo de corrida. E você não vê nenhum cavalo de corrida com o super peito. Não existe isso. Porque exatamente você tem que fazer a musculatura apropriada para o esforço. E a outra coisa são as quartelas. Hoje em dia, que eu vejo muito na manga larga, são quartelas mínimas. A quartela tem que ser forte e tem que ter um certo tamanho. A quartela muito curta, ela transmite o movimento diretamente para as articulações do boleto e do joelho. E estoura. E a gente tem que lembrar que as quartelas do cavalo não são feitas para puxar. O cachorro corre com a mão, o cavalo corre com a perna. A quartela do cavalo
é feita para sustentar. E se o cavalo é equilibrado, esse esforço é o mínimo possível, porque ele já se projeta de uma forma que ele apenas dá uma remada com a mão, com a outra, e se projeta. O cavalo que corre de galão, pode contar que corre pouco. Você olha um cavalo do Jockey Club que vem correndo, galopando de galão, pode falar que ele não vem, que ele já vai afrouxar logo. Ele tem que ser uniforme. E a quartela é fundamental. É uma legião a quartela curta. Eu já vi até falar que já fazia até parte da marcha, da raça. Falou, não, essa quartela curta não pode incomodar, porque isso aí já faz parte da raça. Isso não é verdade. Isso eu já falei, que a musculatura tem que ser chata. O pescoço tem que ser musculado e reto. E piramidal. Ele não pode ser arredondado em nenhum dos bordos e nem nas suas laterais. Isso aí é peso em excesso para carregar e para a flexibilidade que ele precisa. Porque, como eu disse, ele funciona como a vara do equilibrista. Se ele for volumoso, tira o movimento dele. E você está carregando um peso sem nenhuma vantagem. Os grandes dorsais, que são esses músculos aqui, tem que ser muito fortes, porque é esse que faz o cavalo se engajar, faz o cavalo correr, encolher e distender. Então, são fundamentais. O antebraço, isso é outra coisa. Você faz um cavalo macio, muitas vezes, quando você tem o antebraço curto, só que ele anda curto. E o esforço do solo sobre o joelho dele acaba tendo o braço de alavanca, o momento maior do que o esforço dele sobre o solo. Então, a tendência é estourar no joelho. E no jarrete é a mesma coisa. Ele tem que ter a perna tão comprida quanto possível. Porque o cavalo de sela, ele corre com a perna. Você olhando o cavalo de sela, não é o que tem a garupa bojuda. É que você olhando por trás, a perna é forte. Por dentro das pernas, a perna tem uma musculatura forte. Que é essa musculatura interna da perna que se prende por baixo do lombo e que é a que faz ele flexionar e distender, além da musculatura da nádega, mas não da garupa em si, da nádega. E as atitudes? Eu digo isso aqui, vou até ler a frase. O cavalo de concurso não é obrigatoriamente um cavalo de sela, embora proveniente dele. Ao cavalo de concurso, como os esportes olímpicos, é exigida a inteira submissão e a perfeita execução das atitudes demandadas. Ao passo que o cavalo de sela é fundamental a intuição, ou seja, a reação intuitiva aos obstáculos que se lhe apresentam. E isso é a pedra de toque que difere o cavalo de sela de qualquer cavalo de concurso ou mesmo o cavalo de carruagem. Em resumo, o cavalo de sela está ligado ao seu cavaleiro por cumplicidade e não por subserviência.